Olá, Cláudia Pedralcena com vocês, o nosso canal para a família, onde a gente está aqui na nossa semana de esquenta para o nosso evento Família no Controle. O FAQ que fala sobre a família com autoridade, construindo comportamentos, traz para vocês durante essa semana um esquenta com vários assuntos diferentes. Hoje a gente vai trazer um pouco sobre o diagnóstico. Ao saber do diagnóstico, então o filho sonhado. O que acontece, então? Qual é a nossa preocupação? Quando a gente fala sobre a questão do diagnóstico, mesmo com o diagnóstico em relação ao controle, a gente fica sempre se preocupando com essa questão dessa mensagem que chega com o diagnóstico e quando ele chega para os pais. A minha preocupação sempre é essa questão precoce do diagnóstico, que tem chegado muito cedo, que eu acho que é válido, mas a minha preocupação de como isso chega para as famílias e a conotação e a mudança de comportamento que acontece com os pais em relação à criança. A gente vem batendo muito sobre essa condição do cérebro, falando o tempo inteiro que é o olhar do terapeuta ocupacional, que é o meu olhar de terapia ocupacional, na construção do comportamento via a neurociência. O terapeuta ocupacional, por si só, ele trabalha com todas as questões funcionais. E o comportamento, como eu já disse para vocês, é o resultado disso tudo. E o que a gente vem notando diante de todo esse dia a dia, esse tempo que a gente vem vivendo com as crianças ao longo desse tempo, e a gente consegue perceber que a influência familiar em todo o processo, com ou sem o diagnóstico, ele pesa muito. É determinante, inclusive no próprio desenvolvimento da criança. Então, quando a gente fala sobre quando chega o diagnóstico, a perda desse filho tão sonhado, que normalmente na área a gente chama de luto, porque você faz toda uma idealização durante a gravidez, até mesmo para engravidar, uma idealização desse filho que chega, dessa criança que já vem com um papel pré-determinado de filho, eu como mãe, você como pai, esse filho que chega, esse meu filho, essa minha filha, essa criança que vai chegar, que a gente fala muito que quer com saúde, que vai me transformar, porque eu vou encontrar um novo papel na minha vida, esse papel tão sonhado, tão falado, que é esse sonho de ser mãe, esse amor incondicional, esse despreendimento que acontece nesse momento e essa vinda dessa criança saudável. Até então, na minha cabeça, ela é saudável, ela vai chegar, ela vai crescer, ela vai estudar, ela vai me trazer alegrias, ela vai conversar comigo, eu vou achar graça de toda uma situação, eu vou me chatear, ela vai desenvolver, enfim. Tudo isso que a gente ouve em filmes, em vídeos, em televisão, e etc, etc, etc. E aí? Então, essa criança vem, né? Ela nasce, em determinados momentos, o diagnóstico chega de uma forma muito imediata, quando a criança apresenta alguns quadros de síndrome de Down, que é bem aparente, outras síndromes também que apresentam características fenotípicas e que chama a atenção, né? E a medicina, então, imediatamente acerca a família desse conhecimento, ou quando a criança apresenta um quadro de anóxia ou hipóxia, que é tem a ver com a questão da oxigenação, ou uma diminuição, uma ausência, quando a criança ela não chora ou chora pouco, que chama atenção e ela muitas vezes é atendida com urgência ou segue direto para uma UTI, e etc, etc, etc. Eu não vou aqui falando sobre todas as causas de transtornos e deficiências que a gente possa imaginar. Mas, em todo caso, esse diagnóstico, quando chega precocemente ou após a averiguação do desenvolvimento, onde a criança apresenta características que podem ser significativas de um diagnóstico de transtorno ou deficiência, esse diagnóstico, quando chega para essa família, que já vem buscando, nesse momento, assistência, às vezes de proteção ou até de superproteção, que é algo que também não é saudável para a criança de jeito nenhum. A superproteção, ela invalida muito o processo da criança de modo geral, e isso é extremamente preocupante para o desenvolvimento. Então, essa criança se surge com o diagnóstico. E o que acontece com os pais nesse momento? A gente está sempre atento, em virtude do comportamento de mudança dos pais, porque imediatamente eles se voltam a um processo de negação inicialmente do diagnóstico, o que não é vantajoso, às vezes e muitas vezes de superproteção com a negação,
ou eles encaram essa situação de uma forma bem avassaladora e muitas vezes mobilizadora e leva o indivíduo, pai e a mãe, a tratar essa criança de uma forma diferenciada. Essa diferenciação que é feita durante esse processo de comportamento vai em cima exatamente daquilo que a gente chama de resultado, que é o comportamento. De alguma forma, por falta de conhecimento ou o próprio mito da deficiência ou do transtorno, o que ocorre com os pais é que eles imaginam que essa criança que apresenta esse diagnóstico de transtorno ou deficiência não tem uma compreensão. Isso acontece muito com os avós também, acontece com os tios. Então, começa aquela busca de acercar a criança de uma série de situações, porque na cabeça dos pais, dos avós, dos familiares, ele não tem compreensão. Ele não entende. Essa é uma grande preocupação. Na verdade, ao contrário que teria que ser a ação maternal, paternal, ou a mesmo dos avós, e vamos falar de parental de modo geral, que seria dar a essa criança um suporte maior de execução e ações do que de uma criança dita normotípica, porque é uma criança que vai precisar de mais tempo e mais repetições para que o processo venha a acontecer. A compreensão dessa criança, eu falo de uma forma assim, muito taxativa nas palestras sobre isso, é de que um animal ele tem um cérebro. E nós também temos um cérebro. Esse cérebro, ele vem com qualquer situação, tenha transtorno ou deficiência, ele vem igual para todo mundo. Ele é todo situado, todo como é que se diz? Marcado em funções, né? Ele é separado em funções. Cada área dessa setorizada, ela traz a função determinada de inteligência, atenção, visual, audição, juízo de valores, etc, 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 como de qualquer um. Ela vai ter uma lesão, se for uma deficiência, ou vai ter um transtorno, que é um mau funcionamento, mas o nível de compreensão alto ou baixo dessa criança não escapole ao entendimento de sim, meu filho, entendi, não, mamãe não gostou, mamãe está zangada. Não escapole a isso. Vou voltar ao animal. O animal ele tem um cérebro, ele é considerado irracional, nós somos considerados racionais. E mesmo com a irracionalidade do animal, ele também consegue compreender não, sim. Normalmente a gente já não precisa efetivamente dizer sim ao animal, porque a própria atitude hoje em dia do tutor, né, que é mais chamado dos animais, não é mais dono, o cachorro já se sente, então, dentro desse contexto de compreensão e de que aquilo é possível. E quando ele recebe um não, ou muitas vezes o tutor bate ou ensina de alguma forma, ele consegue ser adestrado. Existe, então, o adestramento e o treinamento do animal. Quando Vygotsky estudou a deficiência, e ele percebeu os quadros diferenciados de transtorno e deficiência, ele traz na sua classificação, inclusive, o treinamento. Ele chama os meninos mais comprometidos de treináveis. Ele também consegue perceber, naquela época, em 1900 e bolinha, que a criança, mesmo apresentando deficiência e transtorno, ela tinha um mínimo de compreensão, digo mínimo porque na época ele não fazia nenhum tipo de exame mais invasivo, como nós temos hoje, em nível de ressonância, que traria para ele essas certezas, mas na observação e no dia a dia das funcionalidades, tanto ele quanto Piaget percebem que a criança apresenta um nível de desenvolvimento, sim. Já mais adiante, um pouco mais do que 40 anos, a própria neurociência ratifica isso, esses estudos que eram observativos, ratifica, dizendo que o cérebro ele tem lesões, mas ele não é todo comprometido. Então, não compromete a compreensão do indivíduo, mesmo com diagnóstico, sobre sim e não. Então, o que não impede de forma nenhuma que essa criança tenha a possibilidade de desenvolver e urgentemente
a sua função executiva, que é o sinalizador e o sistematizador e administrador do cérebro, como eu já falei. Então, é importante de que, mesmo com o diagnóstico, a gente tenha em mente o processo de autoridade. Ele não tem que escapulir, pelo contrário, ele tem que ser mais firme, ele tem que ser menos flexível, ele tem que ser, de certa forma, mais imperativo, porque essa criança vai precisar desse suporte. Quanto mais suporte a criança com diagnóstico tem da família em relação às suas ações, menos embates e mais aprovações, mais efetiva ela vai ser. Se eu tenho problemas de comportamento, eu vou precisar chamar a atenção dessa criança. Aí vem aquelas questões da qual a gente bate. A mãe tem vergonha, não quer sair, aplica o isolamento, não leva para as festinhas, começa um nível de agressividade, é chamada sempre na escola. O tempo inteiro, ela fica tentando achar a desculpa no diagnóstico, mas isso, uma coisa, infelizmente, não tem nada a ver com a outra. Ai, vão dizer que eu sou louca, mas é verdade. Porque não existe, tirando o transtorno mental já em fase de adulto ou um surto psicótico, a agressividade ela é notada num comportamento sem contexto. No caso da criança autista, a criança autista, quando ela tem pontos sensoriais e ela se desorganiza por conta de agentes sensoriais do ambiente, daí chama-se integração sensorial, e ela se desorganiza, bate na cabeça, ou empurra uma pessoa ou morde, é porque ela está procurando se regular. Não chega a ser, não precisa ser entendido como um quadro de agressividade, e sim de regulação, que a gente pode começar a trabalhar a questão sensorial para que ele se autorregule sem precisar se autoagredir. Então, a criança que é agressiva, a criança que não tem limite, a criança que, de certa forma, demonstra situações de agressividade, faz parte de um processo onde a autoridade parental não se faz presente. Pode parecer, sim, gente, que isso tudo é loucura, mas, infelizmente, para as pessoas que buscam no diagnóstico o álibi, talvez, o álibi de que o comportamento do meu filho mal administrado ou muitas vezes irracível em relação ao social, à escola, à casa da avó, aos aniversários, aos shoppings, aos eventos, é porque ele é ou deixa de ser um transtorno ou uma deficiência. Mas, infelizmente, eu digo a vocês que não é bem assim que funciona, porque eu vivo isso há muito tempo e a gente vai apresentar isso no canal ao longo dessa semana, de que meninos que apresentam um descontrole com diagnóstico pode ser trabalhado de forma com autoridade para construir comportamentos saudáveis. Isso diz respeito também à fralda, a bico e à mamadeira. Quando vocês se mostram ou assumem, inclusive, esse papel habilidoso dentro desse processo de autoridade, onde vocês contemplam a relação de vocês com a autoridade, evidentemente que vocês vão conseguir ter um comportamento adequado em nível social dessa criança, evidentemente que toda a vida social dele vai se fazer presente de uma forma saudável. E eu vou contar como para vocês. Como é que funciona isso? Se eu tenho um diagnóstico que traz para mim sintomas que, no meu entendimento, seriam, de alguma forma, influenciadores negativos para a compreensão do meu filho. Se por acaso eu tenho nas mãos um diagnóstico de uma criança autista que tem problemas sociais, uma deficiência que tem dificuldade no processo de aprendizagem, como é que você, Cláudia, está me dizendo que dá? Que dá para a gente trabalhar com a função executiva e desenvolver o cérebro dessa criança e que se eu conseguir instalar a minha autoridade com ele para deixar que a função executiva do meu filho, mesmo com diagnóstico, influencie no processo sistemático de aprendizagem e
no comportamento, que onde eu vou clicar no controle inibitório. Como é que isso acontece? Porque a gente precisa de referências. Porque nós, seres humanos, precisamos de referência. O cérebro, independente do tipo ou da qualidade desse cérebro, porque isso tem a ver com herança, tem a ver com uma série de coisas, de situações genéticas, ele é um cérebro funcional. Ninguém tem um cérebro que é uma massa que não funciona. Vamos lá, por exemplo, do computador que eu sempre falo. Você pode comprar o computador, o mais barato do mais caro, se você não funcionalizar ou não colocar dados que são pertinentes às suas necessidades no seu computador, você vai abrir e fechar e ele não vai funcionar. Porque você precisa alimentar. Independente do que aconteceu com o cérebro do seu filho, você precisa alimentar esse cérebro. É fato. Eu posso dar 1000 exemplos de crianças que, quando a gente tem, nós profissionais, temos com essa criança o apoio da família, quando a gente tem dessa família faz o triângulo com a gente, triangula com a gente, escola, família, terapia, o processo da criança é muito mais eficiente. E por quê? O que eu vou precisar para um processo de aprendizagem? Eu preciso que a criança ela tenha um controle, que é por isso que é chamado controle inibitório. Não é inibitório de inibir situações, não é inibitório de inibir comportamentos espontâneos, não é inibitório de inibir a espontaneidade do ser humano, não é inibitório de mexer com a essência do ser humano, não. Não. Eu posso falar de mim. Eu sou uma pessoa falastrona, eu sou uma pessoa agoniada, eu sou uma pessoa ágil, eu sou proativa, eu sou uma pessoa rápida para fazer as coisas, eu sou líder, eu chego lá, eu apareço, e nem por isso eu deixei de ter controle inibitório. Eu sei aonde, quando e como fazer isso. Eu tive que aprender com o meio social, mas eu já tinha lá instalado que eu tive uma mãe que chegou perto, que me deu esse limite, que me startou o meu controle inibitório. Eu tenho uma filha também que é muito parecida comigo e eu tive que startar um controle inibitório para ela saber como, quando e aonde ela tem que agir. Então, eu preciso que você tenha uma criança, nós precisamos ter uma criança que sente, preste atenção, para que ela possa aprender. Se ela não tem um controle, ela é agitada. Se ela não tem um controle, ela é impulsiva. Se ela não tem um controle evidenciado, ela não para. Se ela não tem controle, ela é ansiosa. Se ela não tem controle, ela não sabe brincar. Ela empobrece a brincadeira, ela não explora, ela cria estereotipias, ela não consegue aprender. Oh, como assim? Como assim? De que ele é o sistema, é um sistema equalizador para que eu mantenha o meu comportamento, para que eu possa falar e o outro possa entender, para que o outro possa falar e eu possa entender. É o cérebro que funciona dessa forma. Então, independente de termos um cérebro com deficiência ou com transtorno, um cérebro que de alguma forma foi baleado e está comprometido, independente disso, a gente tem como instalar a autoridade para conseguirmos instalar, então, o controle inibitório e aí a gente consegue que a criança ela cresça muito mais rápido. A criança que, quando ela não tem todo esse processo definido, ela tem maus modos. Sabe aquela história de antigamente? Ah, tem maus modos, porque ela não consegue parar. Não é que ela não queira, ela não foi habilitada para isso. Ela não consegue definir padrões de comportamento próprio porque ela não tem exemplos e nem cobranças. Daí a gente vai para lá, para aquela história de que não se pode ser permissivo, de que os pais têm que saber dizer não, o não tem que existir na vida da criança, é necessário que a criança tenha consciência de todo o processo para que ela efetivamente possa ser ela o seu mentor do processo de aprendizagem e crescimento. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente não pode viver por ninguém. Então, eu não posso ser o equilíbrio do outro, eu tenho que fazer ele ter equilíbrio. Eu não posso ser o desejo do outro, ele tem que ter os seus próprios desejos. Eu não posso monitorar área motora, área cerebral, desejos,
alimentação, escutas, visões, porque o outro precisa desenvolver-se. E o que é o meu papel? Qual é o papel da parentalidade nesse momento? Sejam os pais, sejam os avós, sejam os cuidadores, sejam tios. É exatamente oferecer uma condição adequada a esse processo. Aonde é que fica, então, esse olhar da autoridade com a questão do diagnóstico? É de que a gente só consegue que a criança habilite o controle inibitório a partir do momento que eu consigo ter um limite para isso acontecer. Vocês só vão conseguir fazer dever com o filho de vocês se vocês conseguirem que ele pare. Vocês só vão conseguir que eles assistam a algum vídeo, alguma coisa que a escola mesmo mande, ou mesmo que o terapeuta passe, se ele parar. Vocês só vão conseguir que ele tenha uma boa VD, que seria o quê? Trocar de roupa, tomar banho, se vestir, se alimentar. Se ele parar, o que é uma criança comendo e assistindo a televisão ou andando e o pai atrás dando comida? É uma criança que, quando chegar na escola, na hora da merenda, não vai parar. É uma criança que não para escutar a professora. O que é fazer tudo o que a criança quer para que ele não chore? É querer que, quando ele chegue na escola, ele diga à professora que ele quer ir para o parque enquanto está na hora de assistir aula. É na hora da rodinha ele ficar pulando o tempo inteiro e não fazer nenhum tipo de troca social. É ele querer o tempo inteiro que chegue já a hora do recreio enquanto ele perturba na sala. É ansiedade. É todo um processo de ansiedade que é vivido porque eu quero o tempo inteiro favorecer meu filho com coisas que eu acho que vai fazer bem a ele, não deixá-lo chorar, interferir no processo de educação dele, do processo de crescimento dele, porque eu estou fazendo por ele. E onde é que está a autoridade aí? É quando a gente se coloca nesse lugar, aqui, ó, e diz para o outro, você tem que fazer. É assim que tudo consegue. É quando a gente se coloca no lugar de... Pode-se dizer que é de imperativo nesse sentido e diz para ele, você vai tomar banho. E não pegar pelo braço toda hora e levar para dar banho. Não é toda hora vir com a comida para dar de comer. Não é toda hora estar de junto para estar fazendo o dever. É você, você vai tomar banho. Está na hora de tomar banho. Está na hora de você fazer o dever. Existem ferramentas que a gente pode ajudar, que a gente pode passar para ajudar todo esse processo. Daí o FAQ. A necessidade da gente passar ferramentas, necessidade de explicar essas ferramentas, necessidade de mostrar para vocês que caminho se tomar. Porque, sem dúvida nenhuma, infinitamente diferente quando a gente consegue limpar este campo, que é uma questão de educação informal, através da implantação dessa autoridade parental. E aí a gente começa a construir comportamentos. Não importa se com ou sem diagnóstico. Porque o que a gente vai conseguir, qual o objetivo e o que a gente quer conseguir é exatamente a possibilidade do desenvolvimento sem interferência no processo de crescimento e aprendizagem dos nossos filhos. Por isso, a nossa ideia, o nosso método, é exatamente dar a vocês essa possibilidade para que, ao levar para um terapeuta, óbvio, vai ser tudo muito mais fácil, porque vocês vão precisar de terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagoga, às vezes o fisioterapeuta, depender do caso, para que a gente possa, aí sim, trabalhar com a área que foi afetada, na verdade, com o potencial existente e habilitar outras áreas para que ele possa, então, vir a ter sucesso. Mas quando apresenta um comportamento comprometido anteriormente, a gente não consegue muita coisa. E é por isso que, trabalhando, a gente tem um prazo menor e a gente tem um crescimento mais rápido de todas as crianças. Eu acho que deu para a gente entender mais ou menos tudo o que a gente quer passar para vocês. E a possibilidade e a veracidade disso tudo, porque eu trabalho há mais de 30 anos e, graças a Deus, eu sempre digo, os meus meninos crescem muito. Obrigada, gente. Um beijo no coração e vejo vocês no nosso evento. Não esqueçam, 100% gratuito, 100% online. Clique no link, se inscrevam que eu encontro vocês por lá. Valeu, gente.